Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos introdução ao conteúdo de ecologia, cadeias e teias alimentares, tá? Para começar então, nós precisamos entender o que é a ecologia, tá? Ela vai ser o ramo da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente que vivem, né? Então, como é que aquele ser vivo, ele interage com o ambiente, qual é o papel dele naquele ambiente, como é que acontecem as coisas relacionadas ao ser vivo e ao ambiente, tá? Então, a gente tem uma hierarquia dentro da biologia, né? Então, a gente tem os átomos, que são a menor unidade fundamental da matéria, que se unem e formam moléculas, que se unem e formam as organelas, estas formam as células, conjunto de células que realiza a mesma função a gente chama de tecidos, conjunto de tecidos que formam estruturalmente uma estrutura é uma coisa boa, né? Mas geram uma estrutura a gente chama de órgãos, conjunto dos órgãos que realizam funções que são semelhantes ou complementares a gente chama de sistemas, conjunto de sistemas dá origem a um organismo, organismos iguais que pertencem à mesma espécie a gente classifica isso como populações, conjunto de populações diferentes a gente chama de comunidade e o conjunto das comunidades mais o ambiente a gente chama de ecossistemas, tá? E aí o conjunto de todos os ecossistemas da Terra a gente chama então de biosfera, tá? Então esse é o nível hierárquico que a gente tem dentro da área da ecologia. A ecologia, ela foi estudada por muito tempo, né? E ela surgiu em 1869, proposto por um biólogo alemão chamado Ernst Haeckel, do grego, então, oikos, que significa casa ou lugar onde vive, tá? Então, o termo ecologia é o estudo do lugar onde se vive, é o estudo da casa. Bom, a ecologia segundo Haeckel, né, vai se definir usualmente com o estudo das relações entre organismos e grupos e o seu ambiente. E aí, segundo Odum, que foi um outro pesquisador que veio depois, ele fala que pela palavra ecologia nós queremos designar o conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, incluindo as relações harmônicas e desarmônicas, né? Então, cada um dos especialistas classificando esse termo ecologia de uma forma diferente, tá? De uma forma geral, então, ela tenta priorizar essa interação entre os grupos e o ser humano e também o ambiente, tá? Bom, o meio ambiente ele não é formado apenas pela fauna e pela flora, água, solo, como anteriormente era definido, né? Atualmente, as atividades dos seres humanos sobre a Terra ocasionaram tantas mudanças ambientais que a sua cultura faz parte da definição de meio ambiente. Ou seja, a forma como a gente trata a natureza, a gente também classifica dentro das questões ambientais. De forma geral, muitos danos ambientais são ocasionados por decisões políticas e econômicas erradas. A gente sabe, isso aqui é uma foto inclusive recente, desse período aí de pandemia, de quarentena, do desmatamento da Amazônia, tá? Então, aumentou demais o desmatamento por desfocou, né? Saiu o foco do desmatamento, foi pra pandemia, e aí as pessoas acabam se aproveitando disso. Bom, então, em constante interação evolucionária, o meio ambiente eu tenho a inclusão de fatores abióticos, que é a água, o ar, o solo, ou seja, tudo aquilo que não tem vida é abiótico. Os fatores bióticos, que são que tem vida, então a fauna, a flora, né, que são os animais e as plantas. E a cultura humana, né, seus paradigmas, valores filosóficos, políticos, morais, científicos, artísticos, sociais e econômicos. A gente precisa incluir isso dentro da ecologia, porque nós somos os principais modificadores do ambiente, tá? Então, tudo isso faz parte do meio ambiente. Bom, então, dentro desse ambiente, a gente tem ainda algumas outras terminologias que são muito importantes dentro da ecologia. Por exemplo, habitat ou biótopo é o ambiente que determinado organismo vive na comunidade biótica. Então, por exemplo, o habitat do lobo-guará é a Mata Atlântica brasileira. O habitat de uma outra espécie, sei lá, do pinguim, é a região do Polo Sul, tá? Então, assim, são aonde esse animal vive, aonde ele é originário, aonde ele tem condições para sobreviver. Pode ser uma área grande, como é o caso do oceano, o deserto, ou pode ser pequeno, como embaixo de uma folha, né? Como os insetos depositam os ovos, ou intestino, no caso de animais que são parasitas, tá? Então, o habitat ele é muito relativo. Nicho ecológico. O nicho, gente, ele é muito importante porque ele é o papel do animal, é o papel da espécie, é o papel da planta naquele ambiente, naquela comunidade.
Cada espécie pode sobreviver apenas sobre um conjunto de condições ambientais, as quais definem, então, o que a gente chama de nicho ecológico. Se não existissem, então, competidores, predadores ou organismos patogênicos no ambiente, uma espécie seria capaz de sobreviver sob uma amplitude maior de condições físicas. Então, assim, o que acontece é que os predadores, os patógenos do ambiente servem também como controle populacional, tá? Parece uma coisa, se eu pensar no ser humano, é uma coisa meio drástica, né? Mas para qualquer espécie tem aqueles predadores naturais. Nós somos predadores de topo, ou seja, a gente não é predado naturalmente por ninguém, mas nós temos patógenos, como é o caso do Covid, como é o caso de qualquer outra doença, que pode levar esse indivíduo à morte. Então, são condições biológicas, são condições ambientais que permitem, então, esse controle populacional dentro das espécies, tá? Bom, o que acontece em um nicho fundamental, tá? Então, assim, o papel daquele indivíduo no ambiente. O que pode influenciar isso? Eventos aleatórios, como furacão, tsunami, etc. Condições ambientais, como a seca e a geada. Competição por alimento, a predação dele, doenças e parasitas, tá? E aí a gente tem o nicho fundamental e o nicho realizado, que é, na verdade, o controle populacional daquelas espécies, tá? Bom, recursos ou fatores limitantes. São recursos cujo suprimento é menor que a demanda dos organismos. Isso influencia na distribuição e abundância das espécies terrestres. O que acontece é exatamente isso. Quando nós temos um fator de restrição, a gente acaba tendo esse controle populacional, né? Então, por exemplo, quando esse animal ele fica sem água, sem alimento, isso é um fator de controle, tá? Fator limitante para esse grupo, tá? Então, pro caso, por exemplo, dos macacos. Outros macacos são fatores limitantes, predadores, parasitas, quantidade de alimentos, temperatura e umidade, local de reprodução, tá? Então, são todos fatores limitantes. E aí, obviamente, que aqui vai entrar uma coisa chamada de adaptação, que vai ser proposta depois no próximo capítulo, que eu vou falar um pouquinho sobre Darwin, que é a questão da seleção natural, né? Os organismos que são mais aptos a resistir a determinados fatores, eles acabam sobrevivendo em relação aos outros, tá? Ecótono ou efeito de borda. O ecótono ele é a transição entre duas ou mais comunidades diferentes. Por exemplo, né, se eu pensar nos biomas brasileiros, eu tenho lá a Mata Atlântica, eu tenho a Amazônia, né, a Floresta Amazônica, e tem uma transição entre um ambiente e outro. Então, entre a Amazônia e o Cerrado ou a Caatinga, entre a Floresta da Mata Atlântica e a Caatinga, ou entre os Pampas, tá? Então, são regiões onde eu tenho transição de um ambiente para o outro. O efeito de borda é a tendência à alteração do número, variedade e densidade das espécies em zonas de contato. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a Mata Atlântica tem essas espécies e o campo tem essa espécie. O ecótono é a região entre eles, onde habitam alguns animais que são da Mata Atlântica, mas são adaptados a um ambiente um pouco menos denso de florestas, e outros grupos animais que estão mais adaptados, que podem, inclusive, não estar necessariamente no ambiente de campo, mas são mais adaptados ao ambiente misto, tá? Então, esse é o ecótono, é essa zona de transição entre ambientes diferentes. E aí, o que a gente entende por biodiversidade? A riqueza biológica em espécies diferentes em determinado ambiente. Então, é uma região de alta biodiversidade, uma região de baixa biodiversidade, as florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, o caso da Mata Atlântica, são regiões de alta biodiversidade. Os campos são regiões de menor biodiversidade, que é a diferença aí, o conjunto das espécies diferentes. As regiões de mais biodiversidade são as florestas conservadas, tá, gente? Por que a gente fala em floresta conservada? Porque tudo você ter um ambiente natural, tá? Que é um pedaço da Mata Atlântica que ainda continua sem mexer, né? E um pedaço lá da Floresta Amazônica. E tudo você ter um ambiente reflorestado. Os animais e os outros organismos, eles não se adaptam também quanto no ambiente natural, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, dos diferentes tipos taxonômicos descritos até hoje, a maior parte das populações de animais, de animais ou seres vivos, se enquadram dentro dos insetos, tá? Então, isso aqui é proporcionalmente ao que a gente tem de relato de espécies dentro do nosso conjunto todo de espécies conhecidas, tá? O desmatamento, por exemplo,
para a construção de rodovias e a poluição costumam levar à destruição e à extinção dessas espécies, o que gera prejuízo para todas elas, inclusive para o ser humano. O ser humano tem a ideia de que ele é intocável, né? Então a gente tem a ideia de que não tem problema a gente desmatar, não tem problema a gente poluir, não tem problema porque a gente tem outras formas de resolver, só que acaba que a gente precisa sim do ambiente e cuidar dele é muito importante sim, tá? Cadeias ou teias alimentares. Então, é o fluxo de substâncias em um ecossistema com sucessões de níveis tróficos do qual passa a matéria e energia. Então, por exemplo, vegetal, a gente classifica eles dentro da cadeia alimentar como organismo produtor, organismo que realiza a fotossíntese, é o começo da cadeia alimentar, é aquele que vai conter mais energia justamente porque ele está produzindo essa energia. O gafanhoto, no nosso consumidor primário, ele se alimenta do vegetal. E aí, óbvio, esse vegetal, ele produz uma certa quantidade de energia, mas ele gasta uma certa quantidade de energia. Então, o restante que sobra, ele passa para o gafanhoto. O tico-tico se alimenta do gafanhoto, mas o gafanhoto é a mesma coisa. Tudo que ele comeu, tudo que ele se alimentou, ele usa para a energia dele, para a respiração, enfim, para a reprodução. E parte do que ele não utilizou é transferida para o tico-tico. E assim por diante. E aí, no final de toda a cadeia, a gente tem os decompositores, que são aqueles que vão decompor essa matéria orgânica, que são fungos e bactérias. O que acontece é que ao passar da pirâmide da cadeia alimentar, a gente tem uma queda do nível de energia. Por isso que, por exemplo, o gavião, ele não se alimenta só do tico-tico, ele alimenta-se de outras espécies, porque ele precisa de mais energia, visto que um tico-tico só não fornece energia suficiente para ele, tá? Então, cadeia de predadores. Ao longo dessas cadeias, os indivíduos tornam-se cada vez maiores e menos numerosos. Então, por exemplo, algas, crustáceos, peixes, carnívoros e jacarés, né? Peixes, carnívoros e jacarés. Então, assim, eu preciso de muitas algas para alimentar alguns crustáceos, muitos crustáceos para alimentar alguns peixes e os jacarés, posso ter um que se alimenta de vários peixes, tá? Então, eu vou diminuindo ao longo da cadeia alimentar o número de indivíduos. Cadeia de parasitas. Caracteriza-se por conduzirem os organismos cada vez menores e mais numerosos. Então, eu tenho os vegetais, os pulgões, as bactérias dos pulgões, tá? Então, o processo aqui está sendo inverso. Cadeia mista, inclui tanto organismos predadores quanto ectoparasitas, tá? Então, predadores maiores e menos numerosos e ectoparasitas menores e mais numerosos. Então, a gente tem a planta do capim, os bois, os carrapatos e os anus, tá? E a cadeia de detritívoros começam com os detritos orgânicos, as quais são consumidas pelos organismos. Os detritívoros consomem a matéria orgânica, disponibilizando novamente os nutrientes para o meio. Existem principalmente no solo e são responsáveis pela fertilidade, restos de folhas, minhocas e bactérias. Então, existem vários tipos de cadeias diferentes que a gente pode classificar aí, tá? Bom, e aí, o que é a diferença entre uma cadeia e uma teia alimentar, tá? Uma cadeia é um processo linear, então é produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. A teia, ela envolve várias cadeias alimentares. Por que eu tenho que pensar? Não é só o gafanhoto que come a grama, o boi também pode comer a grama, né? Então eu não tenho só um animal como consumidor primário, da mesma forma que eu não tenho só um como secundário e assim por diante. Teia de conectividade. Realçam as relações de alimentação entre os organismos, relatadas como conexões de uma teia alimentar, que foi o que eu acabei de falar. Teias de fluxo de energia. Representam no ponto de vista ecossistêmico, no qual a conexão entre as espécies são codificadas pelo fluxo de energia. Ou seja, a seta, ela vai da onde está indo energia para onde, né? Então, se eu for pensar do ponto de vista energético, o produtor tem muito mais energia do que o consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Essa energia ela vai sendo dissipada, ela vai sendo perdida ao passar do tempo. E as teias funcionais, que mostram a importância de cada população na manutenção da integridade de uma comunidade e sua influência sobre a taxa de crescimento de outras populações. Essas, então, enfatizam a importância de cada população, né, de cada grupo diferente dentro da manutenção da integridade de uma comunidade, tá? Bom, gente, era isso. Façam os exercícios da página 8 do 1 ao 4, deixem as dúvidas no fórum e a partir de agora vamos aos estudos.